Olá, sou a professora Salete Maria Chalub Bandeira, coordenadora do curso de extensão Tecnologias Assistiva, Educacionais e Móveis e a formação docente para o ensino de matemática voltados a pessoas com deficiência visual e intelectual, organizado na plataforma Moodle, que está na primeira edição. Esse curso tem por objetivo pensarmos em práticas para uma melhor participação de estudantes deficientes visuais e intelectuais em nossas escolas. Trago hoje um material didático organizado com professores em formação inicial do curso de licenciatura em matemática da UFAC nos anos de 2012 e 2013, e esse material faz parte de minha tese de doutorado com foco na neurociência, formação inicial de professores e deficiência visual. Então, utilizamos folha de isopor, EVA, cola cascorês, palito de churrasco, alfinetes, barbante, macarrão, papel A4 40 kg, prancheta, punção para a escrita braille, reglete e aqui dois exemplos de representação da célula braille. E para representação numérica e operações de matemática, o soroban. O material, ele traz uma representação do problema que diz assim: em 1 hora, um carro percorre uma distância de 80 km, com velocidade constante, e quer saber, quando fizer uma distância de 160, qual a hora percorrida. O alfinete, na junção dos palitos de churrasco, representa a velocidade zero, ou seja, o carro não está em movimento, não tem tempo nenhum aqui, né? Tempo zero, velocidade zero, distância zero. Então aqui, eixo X representa o tempo em horas, eixo Y com o palito de churrasco representa a distância em quilômetros. No encontro do palito de churrasco temos o alfinete representando o par ordenado 0, 0. Tempo zero, distância zero. Andando do barbante, chegamos ao primeiro alfinete, descemos no macarrão, chegamos ao palito de churrasco, que está logo abaixo a escrita meio, ou seja, em meia hora, subindo no macarrão, chegando ao alfinete, percorre no macarrão, palito de churrasco, o carro fez uma distância de 40 km. 40 dividido por meio, isso vai dar uma constante de 80. Subindo no barbante, chegamos ao próximo ponto representado pelo alfinete. Descemos no macarrão, em 1 hora, chegamos a uma distância de 80 quilômetros, que é o que diz o problema. 80, que é a distância, dividido por 1, que é o tempo, nós temos o ponto representado pelo alfinete, que é 1,80. 80 por 1 dividindo dá 80, que é a constante de proporcionalidade. Então, nós podemos concluir, nesse aspecto, que a distância dividido pelo tempo é igual a 80. Ou seja, a distância é igual a 80 vezes o tempo, que é a função que está sendo representada. Caminhando no problema, ou caminhando pelo barbante, precisamos fazer com que nossos alunos pensem, reflitam de forma matemática. Ou seja, em 1 hora e meia, esse carro percorre quantos quilômetros? Se em 1 hora ele faz 80 e em meia faz 40, meia hora 40, 80 mais 40, então ele percorre, caminhando no macarrão, uma distância de 120 quilômetros. E se eu fizer a razão 120 dividido por 1,5, isso também vai dar uma constante de 80. Para responder o problema, caminhando no barbante, chegamos ao próximo ponto. Caminhando no macarrão, indo em direção ao palito de churrasco no eixo X, nós temos 2 horas. Então, em 2 horas, o carro percorreu quanto? Ora,
Se em 1 hora ele percorreu 80 km, em 2 horas, 80 vezes 2, ele faz 160 km. E assim por diante, que nós fizemos a representação, no tempo de 2 horas e meia, o carro percorreu 200 km. Gostaria de dizer que isso é uma escala representativa para ser possível representar no material didático, né? Aqui a escala no eixo Y de distância está de 40 em 40, no eixo X o tempo está de meia em meia hora. Mas para fazer a representação numérica utilizamos a calculadora dos cegos, que é o chamado soroban. Então soroban em 0 não pode ter nenhuma conta. As bolinhas brancas nós chamamos de contas, tocando na reta numerada. Então, como representamos o 80? Então, olha só, 50 nas dezenas, 60, 70, 80. Na unidade não tem nada, né? Então, eu tenho aqui a representação do 80. Soroban em 0, baixa as contas. 160, que seria no tempo de 2 horas. Olha, uma centena, 10, 50 e 0 unidades. Então, 160. Então, pensem nas práticas que vocês irão desenvolver no módulo 2, que é a avaliação do módulo. Bem-vindos ao curso e às práticas na área de matemática.